Olá a todos, pessoal. Nesse vídeo eu vou demonstrar como fazer o Dual Boot, né? O Windows mais Fedora. Muita gente inicia no mundo Linux assim, né? E é interessante ter um vídeo demonstrando o procedimento. Bem, eu estou com o Windows já, já iniciado aqui, né? Eu vou vir aqui no símbolo no botão de iniciar. Vou clicar no botão direito do mouse e vou vir aqui em gerenciamento de disco, tá? Vou abrir o gerenciamento de disco aqui. Em uma instalação do Windows, ele cria três partições, né? Uma partição FI e uma partição de recuperação. Veja que eu tenho essa partição de recuperação aqui com 532 MB e uma partição FI com 100 MB. E o grosso mesmo é essa partição C, né? O disco C, que tem 40 GB, né? Aqui eu vou diminuir essa partição para mim liberar 20 GB para o Fedora, para mim fazer a instalação para o Fedora. 20 GB é muito pouco, senhores. Eu estou fazendo isso porque é o tamanho do disco que eu disponho aqui para esse tutorial, né? O intuito aqui é fazer o tutorial, né? Eu não uso o Windows, mas eu aconselho os senhores a ter pelo menos uns 60 GB de espaço livre disponível para os senhores instalar o Fedora, tá? Pode ser até menos, pode ser 50, mas se você tiver pelo menos 60 é interessante, né? Ainda mais sendo iniciante, você vai querer testar bastante coisa, né? Instalar bastante coisa, talvez usar até Flatpaks. Então 60 é um tamanho razoável, tá? Bom, para diminuir essa partição aqui, eu vou clicar no botão direito em cima dela e clicar em diminuir volume. Vou esperar abrir o... E aqui eu vou... Digite o espaço que deseja diminuir, tá? Se fosse 60, eu ia digitar 60000, né? 60.000. Mas eu não tenho todo esse espaço disponível, então eu vou digitar 20000, que dá aproximadamente 20 GB, tá? Aí depois eu vou clicar em diminuir. Pronto, eu liberei agora 20 GB não alocados aqui para me instalar o Fedora, tá? Depois de fazer esse procedimento, só vir aqui no iniciar e desligar a máquina, tá? Vou desligar a máquina. E eu vou iniciar a partir de um live CD do Fedora. Eu vou mudar a ordem de inicialização aqui, né? Vou colocar aqui. Eu vou selecionar isso do Fedora, né? Vou vir aqui mudar a ordem para ISO, né? Você inicia o sistema pela ISO que você criou, né? O pendrive de boot. Vou iniciar a partir do pendrive de boot, né? Bom, a sua realidade, né? Aqui é uma máquina virtual que é para fins de ilustração, tá? O sistema está iniciando. Eu falei 60 GB, senhores, mas o senhor pode pôr mais também se você estiver, tá? É que se você tiver pelo menos 60 para começar é interessante, mas você pode pôr mais se você tem um disco grande, enfim, tá? Vocês podem adequar melhor esse aí só foi um ajuste, né? É uma dica. Vocês podem colocar mais, se desejarem, tá? Eu vou fechar essa janela aqui. Eu vou aumentar a tela, tá? Que tá muito pequena aqui, tá? Eu vou vir aqui e aumentar a tela. Isso não faz parte do tutorial, é só para ficar mais visível para os senhores. Perfeito. Agora eu vou clicar aqui, ó, em instalar o Fedora. Para ele abrir o instalador do Fedora, que é o Anaconda. Vou aguardar ele abrir. Eu vou digitar, apareceu em inglês aqui, eu vou digitar português aqui, né? Português do Brasil, vou avançar. No destino da instalação,
Eu vou clicar em personalizado, tá? Veja que o disco está selecionado com esse tique preto aqui. Ele tem que estar com esse tique preto aqui selecionado. Clique em personalizar e depois em pronto. Perfeito. Agora eu vou expandir esse desconhecido aqui, tá? Esse desconhecido aqui expandido, você vai ver que tem as partições do Windows, né? As 3 partições do Windows, que é a FI. O disco C, que agora tem só 20 GB, porque eu diminuí ele, né? E a partição reservada do Windows também é uma outra partição que ele cria lá. E um espaço não alocado de 16 MB, tá? Esses daqui são tudo partições do Windows, senhores, tá? Vocês não vão mexer nela. Não exclua nada aqui. O que vocês vão fazer? Só vir aqui, clicar em mais e digitar um ponto de montagem, né? Selecionar esse boot FI. E eu costumo colocar pelo menos uns 500 MB, tá? De tamanho para ele. É meio giga aí, tá? Para esse ponto de FI. Então vocês vão selecionar o ponto de montagem FI, colocar 500 MB e adicionar o ponto de montagem. Depois vocês vão clicar aqui e adicionar a raiz do sistema. No caso eu não vou colocar capacidade para ela, tá? Porque ela vai ser um subvolume dentro da partição. Naquela partição de 20 GB eles vão tanto vai ser 2 subvolumes, eles vão compartilhar aquela partição. Então você não precisa nem definir um tamanho aqui para essa partição, tá? É só selecionar nela e clicar em adicionar o ponto de montagem. Vocês vão clicar de novo no sinal de mais aqui e vão adicionar o barra home, tá? E adicionar o ponto de montagem também, não precisa colocar capacidade. Pronto, senhores. Agora vocês criaram aí nessa partição que a gente diminuiu lá no Windows, né? Nesse espaço que a gente criou aí de 20 GB, a gente criou a raiz, a home e o boot FI. É o que vocês precisam, tá? Aí é só clicar em instalar. Aceitar as mudanças e iniciar a instalação. Bom, senhores. É isso. Agora o sistema vai instalar, tá? Quando ele terminar de fazer o procedimento, eu volto aqui para mostrar para os senhores, tá bom? Como vai ficar. Até lá. Bem, senhores, o sistema terminou de instalar, foi até que bem rápido. Eu vou clicar em finalizar a instalação e vou reiniciar o sistema, tá? Eu vou desligar ele primeiro, porque eu preciso mudar a ordem de inicialização, tá? Eu vou desligar ao invés de reiniciar, para mim colocar a ordem de inicialização a partir do disco, tá bom? O sistema desligou. Eu vou vir aqui selecionar o disco, né? Não mais o pendrive, né? E vou startar o sistema, né? A partir do disco, né? Veja que o Groove apareceu. Aparece a entrada do Fedora, né? Para dar boot no Fedora. Uma entrada de recuperação e a entrada do Windows, se eu quiser iniciar o Windows. Bem, eu vou iniciar o Fedora. Ele pergunta aqui se eu quero, né? Eu vou ter que fazer esses procedimentos que ele pergunta toda vez que o sistema acaba de iniciar, né? Eu vou criar o usuário aqui. Né? Vou também, não faz parte do tutorial isso, senhores. Eu só vou aumentar, ajustar aqui a resolução, que ela está muito pequena. Vou colocar uma resolução mais visível para os senhores, né? Melhor para mim. Perfeito. Eu vou chamar um terminal aqui, né? Só para ver como é que tá. Perfeito. Aqui temos as 4 partições lá do Windows, né? Que a gente não mexeu nelas. E aqui a gente tem as 2 partições que o Fedora criou, tá? A boot FI que criamos. E criamos também o home e raiz. Como eles são subvolumes, né? Eles estão na mesma partição, a SDA6, tá?
Bom, o sistema iniciou e instalou perfeitamente, né? Eu vou iniciar o Windows para ver se ele também está iniciando normalmente. E aí a gente finaliza. Vou selecionar o Windows. Vocês podem ver também que o Windows inicia normalmente. É o Windows sendo o Windows, né? Ele é meio lento mesmo. Pega, é difícil pegar no tranco. Bem, aí aparecendo a tela de boas-vindas aqui, eu já vou encerrar o vídeo, tá, senhores? Eu não vou logar no Windows nem nada. Na verdade, eu nem gosto muito desse sistema. Bom, senhores, está aqui, ó, a tela, tá? Então, ó, pra mim usar, podem ver que o Dual Boot ele ocorreu, né? Foi tudo, todos esses passos ocorreram com sucesso, tá bom? Eu espero que seja útil, venham, usem a distribuição, né? Usem o Fedora, é uma excelente distribuição. Acompanhe outros vídeos do canal, eu dou muitas dicas lá, né? Tem bastante conteúdo aí, né? E um forte abraço, fiquem com Deus.